Olá, professor Araújo, com mais uma aula hoje sobre velocidade média. Temos aqui alguns probleminhas para desenvolvermos sobre esse conteúdo. Primeiro vamos identificar qual a fórmula, que nós utilizamos no cálculo da velocidade média. Indo direto ao ponto, a fórmula que nós utilizamos é a velocidade é igual a distância dividida pelo tempo. É assim que você encontra a velocidade de um móvel, certo? Durante um percurso. Basta que você divida a distância que ele percorreu pelo tempo em que ele fez aquele percurso e você encontra a velocidade. Mas lembrando que esta fórmula não serve apenas para encontrar a velocidade. Serve também para encontrar a distância, para encontrar o tempo. É o que nós vamos ver aqui nos probleminhas, ok? Então vamos lá para a primeira. Na primeira diz assim, uma linha de ônibus urbano tem um trajeto de 80 km. Olha só, trajeto de 80 km é a distância. Veja que distância, quilômetros, tem a ver com distância. Então já posso colocar aqui, que a distância percorrida por este ônibus foi de 80 km, beleza? Continuando, se um ônibus percorre esse trajeto em 2 horas, todos sabem aí que 2 horas se refere a tempo, então o problema acabou de dar o tempo. O tempo, então, é igual a 2 horas. Ora, observe, se o problema lhe deu a distância e o tempo, com certeza ele vai querer de você a velocidade. Vamos ver se isso é verdade? Continuando, o problema diz assim, a sua velocidade escalar média é aproximadamente... Olha só, na verdade aqui vai ser exatamente, Ele quer a velocidade, porque ele deu a distância e deu o tempo. Então, basta que você aplique a fórmula V igual a D dividido por T. Muito fácil. Velocidade é igual a distância, qual foi a distância percorrida pelo ônibus? 80 km, não precisa colocar o km agora. E o tempo foi 2 horas. Então, você coloca o 2 aqui de 2 horas. Agora, a velocidade vai ser igual, basta que você divida 80 por 2. 80 dividido para 2 dá igual a 40. 40 o quê? Quilômetros por hora, Porque você dividiu quilômetros por hora. Portanto, a unidade aqui da velocidade vai ser quilômetros por hora. Portanto, a alternativa deu não aproximadamente, mas exatamente 40 quilômetros por hora. Ok? Vamos para... a segunda. Na segunda, eu quero que você tome mais cuidado e preste atenção nesse tipo de questão. Olha só, um automóvel passa pelo quilômetro 40 de uma rodovia às 14 horas e pelo quilômetro 250 às 17 horas. Olha só, ele passou pelo marco quilométrico 40 às 14 horas e pelo 250 às 17 horas. Aí você vai, olha que confusão, agora aparece 2 tempos, aparece 2 velocidades. Gente, é muito simples. Você pode usar a mesma fórmula, certo? Velocidade igual a distância dividido pelo tempo. Mas eu aconselho, em questões em que aparecer marco quilométrico são aquelas plaquinhas que aparecem na estrada, Por exemplo, você vai passando em uma BR e aí você encontra assim uma placa, quilômetro 40, ou seja, você está a 40 quilômetros de algum ponto inicial e está seguindo em frente, ou então está voltando, certo? Aquilo são os marcos quilométricos. Imagine que você mora numa casa e que essa casa fique em frente à plaquinha de marco quilométrico 40. Então você vai sair dali, do 40. E aí você vai até uma cidade onde a plaquinha está com o marco quilométrico 250. E você fez isso das 14 horas até as 17 horas, ok? Esse tipo de problema, eu aconselho você usar a fórmula da velocidade média completa, que é essa daqui, A velocidade é igual a delta S dividido por ΔT. Aí só ajudando aqui um pouquinho, o que é o ΔS? É o espaço final menos o espaço inicial. Já explico melhor. E o que é o ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial, ok? Simplificando isso daqui, para deixar ela mais simples, a gente coloca assim, a velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Mas quando se tem uma questão neste estilo, eu aconselho você usar a formulazinha assim, ok? Então vai ficar assim, a velocidade é igual... Onde é que eu vou usar assim, professor? Para mim não esquecer.
Ora, quando falar em dois espaços, né? Falar no marco quilométrico 40 e 250, como tem aqui, saiu tal hora, chegou tal hora, então isso, nessas situações, melhor, você irá utilizar a fórmula completa. Então, velocidade é igual a espaço final menos espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, beleza? Então, vamos lá. A velocidade é igual, veja só, o que é o espaço final? Até onde ele foi? Lembrando que o espaço, né, esse S de espaço, é a mesma coisa que a distância final e distância inicial. O espaço final foi, então, 250. Você põe aqui 250 menos o espaço inicial. Ele partiu do marco quilométrico 40, dividido pelo tempo final. Bom, ele chegou às 17 horas, é o tempo final, menos o tempo inicial, ele partiu às 14 horas. Ok, continuando, velocidade vai ser igual, agora você subtrai em cima e subtrai embaixo. 250 menos 40 dá 210, dividido por 17 menos 14, que dá 3. A velocidade vai ser igual a 210 dividido para 3, que dá igual a 70. 70 o quê? Quilômetros por hora, né? Nós temos aqui, ó, quilômetros, a distância percorrida em quilômetros e o tempo em horas. Então, você dividiu quilômetros por hora, então a velocidade será em quilômetros por hora. Ok, vamos para a terceira questão. Na terceira, nós temos assim, ó, um automóvel faz um percurso em 3 horas. Oba, ele nos deu tempo. O tempo é igual a 3 horas. Vamos colocando os dados. Com velocidade média, olha que legal, velocidade média de 80 km. Ele já deu a velocidade, gente. Estão percebendo aí, ó? O problema já deu a velocidade, então você não vai ter que calcular o V. O problema, então, pergunta assim, ó. Qual a distância percorrida pelo automóvel? Olha só a pergunta do problema. Qual a distância? O problema quer saber o D de distância. Como é que você vai fazer? Você vai usar aquela mesma fórmula inicial, a mais simples de todas. Vai colocar ela aqui, observe, ó, V igual a D dividido por T. E agora você vai substituir o que você tem, tá bom? Olha só, o V você já tem, você não vai encontrar. Então, você vai trocar o V por 80. V igual a 80. Igual, qual é a distância? A distância eu não sei, é o que o problema quer. Dividido pelo tempo. Qual foi o tempo? 3 horas. Então, eu vou colocar o 3 aqui, tá bom? E agora, para encontrar o valor desse D, olha como é fácil. Você coloca um oculto para aparecer aqui embaixo. Todo número inteiro, todo número tem um número 1 oculto embaixo dele, beleza? Então, você coloca esse 1 para aparecer. E aí, você faz a multiplicação cruzada. Primeiro, você multiplica pela letra. Uma vez D, vou colocar aqui, ó. Uma vez o D é o D, né? E 3 vezes 80, 240. 240 é o quê? Bom, gente, é distância, né? E como aqui a velocidade está em quilômetros por hora, então a distância vai ser em quilômetros. Então, esse móvel percorreu uma distância de 240 quilômetros. Olha que legal. Vamos para a quarta e última questão. Um automóvel faz um percurso de 240 quilômetros. Olha só, o percurso de 240 quilômetros é o mesmo que dizer que a distância percorrida por esse automóvel foi de 240 km, com velocidade média de 60 km por hora. A velocidade média também acabou de ser dada, 60 km por hora. O problema pergunta, olha a perguntinha, quanto tempo? Então, gente, você vai ter que calcular o tempo nessa questão. A fórmula é a mesma, velocidade é igual a distância dividida pelo tempo, velocidade é 60 igual a distância, eu sei, ela é 240, dividido pelo tempo que eu não sei. Aí você faz o mesmo procedimento aqui, ó, põe um oculto para aparecer e multiplica cruzado. Antes de multiplicar cruzado, olha só, dá para cancelar este zero com esse, tá bom? Na horizontal ou na vertical eu posso cancelar. Então, continuando, vai ficar assim, ó. Primeiro eu multiplico pela letra, 6 vezes T, 6T. 1 vez 24, 24. O 6 está multiplicando, passa dividindo. T é igual a 24 dividido para 6. T é igual a 4, não é isso? 4 vezes 6, 24. 4 horas o tempo, portanto, verdadeira, letra C. Então, tivemos esta aulinha sobre velocidade média, aulinha de física.
Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Não esqueça de deixar o seu like e de acompanhar os próximos vídeos. Até mais!